O Giro de Notícias está no ar aqui pela TV, a sua voz. Obrigado pela sua companhia. Estamos chegando com oferecimento sempre da HS Consórcios, aqui de Pinhalzinho para toda a região. Realize o seu sonho com a HS Consórcios. Vamos falar da BR-282, revitalização das nossas rodovias aqui na nossa região. Bom, a BR-282 que está ganhando uma camada nova de asfalto, uma revitalização mais completa desta vez, né? E agora, por enquanto, está parado aqui a obra, né? Está parada a obra e nós vamos conversar agora com o suplente de deputado estadual, também policial rodoviário federal, Fernando Baifos, que mais uma vez vem aqui. O Fernando que tem sido um grande defensor, né, Fernando, das melhorias com qualidade da nossa rodovia BR-282. Eu vi que você sugeriu, inclusive, algumas alternativas, especialmente neste trecho que compreende o perímetro urbano de Pinhalzinho. Que sugestão é essa, Fernando? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Giba. Boa tarde a todos que estão nos vendo e ouvindo, né, nesse vídeo. Então, Giba, pela nossa profissão, pela minha profissão e por estar trabalhando direto nessa rodovia por mais de 14 anos, só aqui nessa região, a gente tem um conhecimento muito grande das necessidades e do que envolve o trânsito, do que envolve o acidente, o que causa o acidente e o que poderia ser feito, o que poderia ser melhorado para que houvesse menos acidente, mas que houvesse mais fluidez. A fluidez, ela é inversamente proporcional, né, ao acidente. Quanto mais fluidez, menos acidente, né? E quanto menos fluidez, acaba causando mais acidente. E a fluidez é como se fosse comparado com o corpo humano, Giba. As nossas artérias, né, nossas veias, né? Não pode ter nada que tranque. Por exemplo, se né, tranca uma veia, você já começa a ter problema, pode dar um infarto. E assim é a rodovia. A rodovia não deixa de ser uma artéria, é comparada com uma artéria, né? A nossa rodovia. Então, tudo aquilo que acaba passando por ela, impedindo ela, cruzando ela, é um obstáculo. Poderia ir mais fundo, apesar de não ser, né, um especialista em física, né, Giba? Mas a física também explica, né, que um corpo em movimento ele não tem como ser simplesmente interrompido, né, acaba causando acidente. E isso é nosso problema grave na nossa 282, que a gente percebe, Giba, assim, ó. Eu sou muito crítico nessa parte, até por ser suplente e pela minha profissão. A gente é muito crítico ao trabalho que está sendo feito aqui na região. Há muitas pessoas vão dizer, mas o cara só reclama, né, Giba? Mas não é esse o sentido, pessoal. É que assim, ó, a gente tem uma outra perspectiva de um trabalho mais... Simplesmente a capa nova de asfalto, ela já ajuda. Mas ela não atende a região, Giba, porque a nossa região já está muito movimentada. É muito caminhão de porco, de frango, de leite, é muito movimento. Inclusive assim, está sendo aberta agora, eu não sei como é que estão as tratativas, mas eu creio que está bem adiantada para ser, aqui a 282, ser aberto ali através do Paraíso e também de Unício Cerqueira, a entrada de muito caminhão vindo da Argentina, né? E até a Rota do Milho, chama, a né? Rota do Milho, ela já está acontecendo, mas como ela foi prevista, ela ainda não está no seu auge, né? Que era para ser, por exemplo, eu ouvi falar que seria, por exemplo, a maioria do pessoal desce pela 277 ali do Paraná até Paranaguá. E seria uma rota alternativa para descer para o Porto de Itajaí, aqui pela 282. Então tu imagina só, o nosso trânsito como está. Nossos carros aqui cruzando a rodovia. E nós colocar mais um monte de caminhão indo a Itajaí, cruzando aqui, vindo do Paraguai e da Argentina, essa parte mais de baixo aqui, indo para o Porto de Itajaí para ficar uma segunda rota alternativa de escoamento da produção deles e da entrada de mercadoria, numa rodovia dessa simples como essa aqui, seria... Fala-se em 700 caminhões por dia, né? Tu veja bem, Giba, se agora já essa rodovia já não atende, então imagina com esses 700 caminhões por dia. Então eu vejo assim, Giba, que nós temos condições, autoridades, políticos, a mídia, né? E toda a sociedade pialense, nós temos condições de começar a brigar
por essa duplicação, começando pela área urbana. Isso aqui é uma bandeira política minha. Você sabe, o pessoal, que eu sou suplente deputado estadual pelo PSL, mas isso aqui vai além de partido, Giba. Se eu ficar só como bandeira minha, não sai. Isso aqui precisa envolver, e não é só uma necessidade minha. Não é para ser dito, foi o fulano. Isso aqui é uma bandeira, uma necessidade da sociedade em todo para que aconteça. Porque, com certeza, como o Xanxerê conseguiu, e já faz mais de 7 anos, se não me engano. Por aí. Xanxerê ficou bom, poderia ter sido feito uns viadutos a mais ali, que no chegar acaba atrapalhando um pouco aquelas rótulas, mas nós temos condições, Giba, de um projeto, de haver um projeto específico para Pinhalzinho, Maravilha, que seriam 2 cidades grandes que estão ao longo da 282, uma duplicação começando pelo oeste, porque não adianta começar lá de baixo, Giba, porque nós temos aquela região, saindo ali da região de Florianópolis, tem bastante movimento. Mas depois que começa a subir a serra, que a pista até é bem estreita, não há muito movimento comparado com aqui. Então a duplicação correta da 282, ela deveria começar pelo oeste, contemplando primeiro os municípios, que daí desafoga já aquele trânsito local. Por exemplo, aquele trânsito local da pessoa que vai na Zagonel, que vai lá na Ceraçá, ele já não vai pela rodovia, ou seja, ele já não tem o risco de cruzar na frente de um bitrem e haver uma colisão com morte, ou seja, ele já vai por baixo, já vai pelas vias locais, chega ao seu destino com segurança. O trânsito pesado, que é o trânsito que está andando a 80, 100 por hora, né? Ali, que seria a adequação até da velocidade, que é outro ponto, Gil. Mas, enfim, é um segundo momento. Mas nós teríamos condição daquele trânsito que está andando a 80 por hora não ser, como é que se diz a palavra? Não ser... Nada venha atrapalhar ele. Então, é isso que traz a fluidez, Giba, é isso que traz a segurança e evita acidente. Essa bandeira, eu creio possível, Giba. Assim, o pessoal até comentou nas redes sociais, mas de graça a Deus você tampar um buraco. Nós estamos acostumados com muito pouco, Giba. Essa que é a verdade, né? Nós estamos acostumados e estamos contentes se o cara vir tapar um buraquinho, porque nos é entregue muito pouco. Pela região, pela nossa região, pelo que se produz, pelo que nós temos aqui no oeste, a gente se contenta se vier um político ali, através de um político, e de largar uma pasada de asfalto, a gente já levanta as mãos para o céu. Mas eu acho que é possível agora, a partir dessa nova administração do Bolsonaro, o ministro Tarcísio tem se mostrado um ministro que pode ser que não esteja saindo tudo 100%, como eu penso, mas eu acho que ele tem se mostrado muito interessado. E eu acho que é capaz de nós termos aí a Fiesc, que é uma, né, que acaba correndo atrás de muitas coisas para a região, políticos, a mídia no todo, assim, cobrando, pedindo, fazendo esse tipo de matéria, que isso aqui você já ajuda muito, né? Esse pontapé, esse convite especial que a gente atende com gratidão e com alegria, sabe, Giba? Porque isso aqui demonstra está interessado, né? Está demonstrando a vontade de fazer mais pela nossa região. E eu creio que seja possível um projeto próprio para uma duplicação, começando pelo oeste e começando pelas áreas urbanas. Depois vai juntando até o Trevão de Irani. Até ali já daria para ficar contente, né? Já ajudaria muito. Poderia dizer assim que é um projeto para, sei lá, 5, 10 anos, mas se nós não começarmos... Tem que começar, né? Na verdade, Giba, eu falo o seguinte, pela experiência que a gente tem, essa obra aqui, esse asfaltinho que está saindo aqui agora, isso aqui tem 15 anos de atraso. Quando eu comecei na Polícia Rodoviária, 15 anos atrás, deveria ter sido feita essa terceira faixa e ter dado uma arrumadinha como foi feita agora. Então, nós temos 15 anos de atraso. Agora, pelo fluxo que tem, hoje eu fui a Chapecó e voltei, agora pela parte da manhã, então tu vê realmente que não adianta botar simplesmente asfalto, sabe, Giba? Não adianta, foi feito. Não foi feito, mas não é o que nós precisamos. Nós necessitamos muito mais do que isso. A necessidade da região é muito maior, é 15 anos de atraso, no mínimo, que essa obra tem. E a gente, às vezes, até acaba falando do DENIT, né, como um órgão que eu também sou, um órgão federal. A gente não pode simplesmente dizer o DENIT vai dançar conforme a música também, né? Depende lá de cima, depende do governo.
Só que eu acho que nós temos condição de chegar a esse... Vamos cobrar, torcer e cobrar também, né, Fernando? Com certeza. E se eu posso aproveitar, Giba, Sim. assim a gente tem visto o projeto, né, que foi até explicado pelo pessoal que esses radares que estão sendo instalados, Giba, foi uma decisão do antigo presidente, né, do Temer ali, e foi tentado derrubar agora no governo Bolsonaro, só que não foi possível. Não foi possível a derrubada desses radares, mas foi conseguido fazer um pacto lá para que houvesse o quanto menos radares. E nós estamos, então, a partir de agora que está sendo instalado, os pontos ainda não estão... Não sei se esses pontos são os pontos certos. Até o presidente Bolsonaro, numa live dele, ele pediu para a sociedade fiscalizar os pontos, porque cada ponto de radar aprovado nesse pacto tem a sua, como é que diz ali, a longitude, o ponto do GPS, né? Como é que é? O ponto fixo. Vai ter isso, Giba. Daqui uns dias vai ser informado. O ponto tal é um ponto aprovado. E se houver mais pontos do que aquele aprovado, vai ser mandado retirar. Então nós vamos ajudar a fiscalizar nessa parte. E a quilometragem não era aquilo que nós queríamos, até como instituição Polícia Rodoviária, foi encaminhado uma solicitação para o DENIT, que houvesse uma reavaliação dessa velocidade, Giba. Eu sempre bato em cima desse ponto, porque o pessoal tem uma certa ideia assim, ó, vamos colocar o radar 40 por hora. Só que o que acaba acontecendo é que o pessoal reduz demais, Giba. O nosso povo, eu brinco com essa parte, porque o povo, o radar é a 40, o pessoal passa a 30. Eles acham que vão ganhar 10 de troco, né? Tipo, eu pego 10, passei a 30, fiquei com 10 de crédito. Daí lá na frente, quando eu passar 50, daí eu pego aqueles 10 de anos. Então, se botasse um radar a 60, o pessoal já passaria ali por 50, 50 e pouco, já seria bom. E acaba o pessoal freando demais e dando congestionamento e colisão traseira. Então isso aí é uma briga que nós estamos tendo como instituição, né? A polícia já tem encaminhado alguma coisa para o DENIT. Tomara que eles reavaliem essa quilometragem ali e que possivelmente, quem sabe, coloque a 60 por hora, já tá de bom tamanho, né? Para que haja mais fluidez, né? Senão vai começar a trancar demais isso aí. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí. E desde já está aberto o convite para você vir mais vezes aqui também. Obrigado, Giba. Obrigado a todos vocês que nos escutam aí. Tá certo. Policial Rodoviário Federal Fernando Baifos, também suplente de deputado estadual, conversando conosco aqui no Giro de Notícias no oferecimento da HS Consórcios. Nós voltamos a qualquer momento.